Gálatas capítulo 6, versículo 18. Meus irmãos, vamos ler juntos esse versículo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos perante o Senhor, perante a Tua soberania, Tua graça, Teu poder, reconhecendo nossas limitações morais e nossas limitações naturais. Precisamos do poder do Teu Espírito Santo para que a ministração da palavra não seja humana, mas seja por intermédio do agir sobrenatural do Teu Espírito, de maneira que o que for ministrado venha alcançar nossos corações e trazer transformação de vida. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja ela tem dois grandes desafios. Um dos desafios são os intentos de Satanás, porque Satanás sempre intentará destruir a igreja, sempre levantará incursões contra a igreja de Cristo Jesus. Na verdade, sempre foi assim desde o início, desde o Antigo Testamento, a partir do momento que Deus disse que o descendente da mulher iria perseguir o descendente, o descendente da serpente iria perseguir o descendente da mulher, ou seja, uma batalha constante entre o reino das trevas e o reino da luz. Satanás sempre se levantará contra a igreja, e ele vai levantar-se contra a igreja através do próprio mundo, com perseguições. Outro elemento e adversário do diabo, na verdade, é interno. Ou seja, que dificuldade, que desafio interno nós temos como igreja? Nós mesmos somos um desafio à própria igreja por causa de nossos defeitos, por causa de nossas fraquezas, de nosso pecado. O pecado dos crentes é, na verdade, um dos elementos que causam dificuldade para o avanço da própria igreja. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o nosso próprio pecado, o meu pecado, o seu pecado, nós olhamos para a nossa estrutura moral, nossos defeitos, nós pensamos, como a igreja vai chegar diante do juízo final vitoriosa, como foi prometida, chegar como noiva vitoriosa, sendo que nós somos tão imperfeitos, tão cheios de falhas, das mais terríveis falhas. E quando nós olhamos para esta realidade, nossos defeitos como crentes, e nós olhamos as incursões de Satanás contra a igreja, somos tentados a olhar para a igreja, para o futuro da igreja com desesperança. Mas nós precisamos entender que algo sustenta e mantém a igreja de Cristo Jesus. O que sustenta esta igreja, mesmo em face às incursões de Satanás e mesmo em face às fragilidades internas dos crentes? Como essa igreja vai chegar a salva ou fortalecida no dia do juízo final? O que mantém e o que sustenta esta igreja de pé, mesmo diante de tanta batalha e tanta luta? Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é a sustentação da igreja de Cristo. Qual é essa sustentação? O que mantém e o que sustenta esta igreja de Cristo? É o que Paulo fala no versículo de número 18. Não poderia ser diferente a conclusão da carta. Na verdade, quando Paulo encerra suas epístolas, ele deixa registrado nos últimos versículos os elementos que são essenciais, fundamentais para a vida da igreja, para a vida cristã. São aqueles preceitos que não devem sair de nossa mente, que devem ficar guardados em nossos corações. Obviamente, tudo o que ele falou deve ficar guardado em nossos corações, mas muito mais ainda aquilo que ele conclui, porque aquilo que ele quer que fique guardado em nossas memórias é o que ele falou no versículo de número 18, a sustentação da igreja. Meus queridos irmãos, então, qual é a sustentação da igreja de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, com base no versículo de número 18, a sustentação da igreja de Jesus Cristo é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Cristo é um elemento de sustentação da igreja. Observe no versículo de número 18, quando ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Paulo, ele deseja e ele ora com a oração de teor apostólica para que a graça de Cristo venha nos dar assistência, nos assistir, nos fundamentar até o dia de Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Nós precisamos primeiro recordar o que significa graça, depois analisar a graça à luz da teologia do apóstolo Paulo e a teologia bíblica, para então entender por que a graça ela é tão fundamental para a vida da igreja. Graça significa um favor. A palavra caris significa favor, significa presente, algo que é dado gratuitamente de maneira incondicional. E esta graça ela é a sustentação da igreja. Por quê? Por que razão a graça de Cristo Jesus,
o favor imerecível, o dom de Cristo Jesus é a nossa sustentação como igreja. Em primeiro lugar, porque a igreja não existiria se não fosse a graça. Está escrito em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos. É por intermédio da graça que nós estamos aqui. É pela graça de Deus que estamos aqui. Nós subsistimos como igreja, nós avançaremos como igreja por causa da graça de Cristo. Nós somos salvos por intermédio da graça de Cristo. Veja que está escrito em Romanos, capítulo de número 5, versículo de 1 e 2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual estamos firmes nesta graça. Você está firme nesta graça? Você compreende em seu coração esta graça? Você vivencia a graça de Deus? Porque, de fato, é isso que vai sustentar a vida da igreja. Porque a graça ela é a sustentação da igreja. Porque a graça é o meio da existência da igreja. Mas não somente isso, nós somos salvos pela graça, mas nós somos santificados por intermédio da graça de Cristo Jesus. Veja que Pedro nos diz isso na sua segunda carta, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz, cresçamos, ou crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ordem de Deus para nós crescermos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa crescer na graça? Significa desenvolver a salvação, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, onde ele diz que nós, além de sermos salvos, nós devemos desenvolver essa salvação. Obviamente, aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus, mas existe um papel de responsabilidade nossa nesse desenvolvimento de nossa salvação. Isso significa crescer na graça, significa crescer no caráter de Cristo Jesus. Desenvolver a nossa salvação é isso, é crescer na graça. Por que a graça é a sustentação da igreja? A graça é o que sustenta a igreja, porque é por meio da graça que a igreja é resgatada. É por meio da graça que a igreja ela é purificada e santificada. Veja que Jesus diz isso em João capítulo de número 15, versículo de número 5, quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Então se apegue a essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não creia na salvação pelas obras, creia na salvação pela graça. Não é à toa que Paulo ele conclui apelando para a graça de Cristo Jesus. Ele passou a carta inteira tendo que rebater os levantes dos hereges, dizendo que não basta crer em Jesus, tem que crer em Jesus, mas tem que se circuncidar-se ou cumprir os preceitos judaicos. É o que acontece com a igreja evangélica hoje em dia, em sua maioria, onde diz que não basta você ter Jesus no coração, você tem que ter Jesus, mas você tem que fazer a sua parte. Que parte você pode fazer para você ser salvo? Não seria exagero dizer que quem defende esse tipo de premissa beira a cegueira espiritual. Não basta crer em Jesus, você tem que crer em Jesus, mas você tem que fazer a sua parte para ser salvo. Que parte você consegue oferecer para Deus para que você mereça o céu? É totalmente pela graça. Agora, por que eu, como pastor e pregador, vivo falando da graça? Presumo eu porque eu estou pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus vive falando da graça, e até que eu morra, até o dia que eu morrer, vou viver falando da graça, porque a palavra de Deus fala da graça o tempo todo. Mas se isso te incomoda é porque você quer viver pela lei, pelas obras, e certamente se você é assim, o seu caminho vai ser a condenação eterna, se você não apelar tão somente para os solos Cristos, somente Jesus, somente a graça. Apegue-se a essa graça. Não é à toa que o salmista, no Salmo de número 63, versículo 3, ele diz que a graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Veja, meus queridos irmãos, que Paulo fala sobre a graça em 2 Coríntios, capítulo de número 18, onde Paulo estava clamando para que Jesus o livrasse do espinho na carne, o livrasse daquela tribulação. E Jesus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Quando você entende a graça, quando você entende a graça de Deus em sua vida, você vai entender que a graça é suficiente, porque a graça é a informação de que você é salvo de graça, totalmente de graça, e que Deus não vai tirar essa salvação da sua vida. Por isso que a graça é melhor do que a vida, e por isso que nós temos que estar satisfeitos com a graça. A minha graça te basta. O que mais nós queremos da parte de Deus? Que Deus resolva nossos problemas? É claro que nós queremos, mas e se Ele não resolver? Não tem problema se Ele não resolver, porque nós já temos aquilo que é o melhor da vida, que é a graça de Deus. Tua graça é melhor do que a vida. A minha graça te basta, disse Paulo. Por isso a graça é a sustentação da igreja. A igreja subsiste pela graça. Quando nós olhamos para esses pecadores, é claro que eu me incluo. Não é porque eu fiz assim que eu não esteja me incluindo, não é?
É claro que eu me incluo. Meus irmãos, aonde nós iríamos parar? Porque, olhando para a nossa natureza pecaminosa, somos como que carros desgovernados em direção a um muro para a autodestruição. Se nós olharmos para dentro de nós e para os defeitos. Não é à toa que, quando nós começamos a conviver uns com os outros na igreja de maneira mais intensa, começam as faíscas, começam os choques, os conflitos, por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós somos como que um coletivo de porcos espinhos. Quando chega perto um do outro, começa a se espetar, se machucar, por causa da nossa natureza pecaminosa. E quando nós olhamos para essa realidade pecaminosa dentro da igreja, nós nos desesperamos e pensamos, como nós vamos chegar lá? Pela graça. É a graça de Cristo Jesus. Temos aí o levante aí do mundo, LGBT, feminismo, tudo se levantando contra a igreja. Quando nós olhamos para isso, olhamos para a nossa fragilidade e nós pensamos, como nós vamos chegar lá? Até o dia de Cristo Jesus. É a graça que nos sustenta. Por isso que a graça é a sustentação da igreja de Cristo Jesus. Então, desfrute desta graça. Cresça nessa graça. Conheça mais dessa graça. Meus queridos irmãos, a primeira sustentação da igreja é a graça de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a sustentação da igreja é a soberania de Jesus Cristo. Veja no versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chama Jesus de Kyrios, de Senhor. Havia ali uma dualidade, um embate, um conflito, que fez com que a igreja fosse perseguida, inclusive os judeus se aproveitaram disso. Os judeus, naquele período, eles usufruíam de uma certa paz com o Império Romano, com o Estado, porque o Império Romano não interferia na religião de Israel. Todavia, quando surgiu o cristianismo, os judeus enciumados com o cristianismo, com o avanço do cristianismo, eles começaram a acusar os cristãos de se levantarem contra o culto ao Império Romano, porque havia ali uma lei de que eles deveriam, os súditos romanos deveriam considerar o imperador como um Kyrios, uma espécie de senhor e Deus. Então, os judeus começaram a acusar perante os romanos, esses cristãos estão causando tumulto pelo mundo, levantando-se contra o Império Romano, contra o culto ao imperador. Mas os cristãos não abriam mão de dizer que sim, Jesus é que é o nosso Kyrios, o nosso Senhor. Nós não nos dobraremos perante o culto do imperador. Isso trouxe grande perseguição, a ponto de Paulo dizer, olha, meus queridos irmãos, ninguém pode chamar Jesus de Kyrios se não for pelo poder do Espírito. Hoje muita gente chama Jesus de Senhor. Inclusive, até o dia de Cristo Jesus, Jesus falou que muitos dirão, Senhor, Senhor, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Todavia, no período da igreja primitiva, a perseguição era tão grande por causa dessa questão, que Paulo disse, ninguém diz Senhor Jesus se não for por meio do Espírito Santo. Porque numa situação de perseguição, quem tem coragem de chamar Jesus de Senhor? Senão aquele que tem o Espírito Santo. Jesus é o nosso Kyrios. Quais são as implicações disso? Que ele é soberano, porque Kyrios, Senhor, significa Senhor soberano, Senhor de escravos. E nós somos escravos de Deus, embora alguns não admitem isso, que são os crentes mais da modinha Nutella. Nós somos filhos, somos mais que vencedores, somos amigos, somos super-heróis de Cristo, os apóstolos, patriarcas, semideuses. Você é um escravo. Você é um escravo de Cristo. Você é um escravo de Deus. Paulo começa as suas cartas dizendo, eu, Paulo, apóstolo, escravo de Jesus Cristo. Você é um escravo de Jesus Cristo. Se você não se acha escravo, então pare de chamar Jesus de Senhor. Porque quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós estamos admitindo a nossa escravidão. Porque a palavra Kyrios é uma tradução do Antigo Testamento de Adonai. Adonai é dono de escravos, Senhor de terras, Senhor de escravos. Veja que Jesus diz em João capítulo de número 8, versículo 32, aliás, versículo de número 34, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas, se você está em Cristo, verdadeiramente você é livre, porque está escrito em João, capítulo 8, versículo de número 32. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está livre da condenação do pecado. Você está livre da escravidão do pecado. Mas agora você tem o status de escravo de Deus. Você só mudou de servo, aliás, de senhor. Você era servo do Senhor, chamado pecado, agora você é servo de Deus. Ou você não quer ser chamado de escravo de Deus. Isso te incomoda? Esse título? Se isso te incomoda, você é um arrogante, soberbo e quer sentar-se ao lado de Deus como Senhor de tudo. Não deveria nos incomodar, porque nós não passamos de escravos.
Mas mesmo sendo escravos de Deus, Deus nos trata como amigos. Mas aí é da parte de Deus. Ele que quer nos tratar como amigos, não que nós deixamos de ser escravos. Se Ele é o nosso Senhor, se Ele é soberano sobre nossas vidas, e é isso que sustenta a igreja, nós precisamos entender algumas implicações disso. Quando nós dizemos que Jesus ele é soberano, a soberania de Cristo sustenta a igreja, sobre dois aspectos. A soberania de Cristo sustenta a igreja porque Ele é que comanda a igreja, a voz de comando da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor desses escravos. Ele é o seu dono. Não é à toa que está escrito, meus irmãos, no primeiro capítulo de Apocalipse, na introdução às 7 cartas das 7 igrejas da Ásia Menor, é retratado Jesus sentado no trono. E Ele sentado no trono é aquele que está no meio da igreja, aquele que passeia no meio da igreja. Eu não preciso ter uma visão de Jesus, um homem de branco entrando no meio da igreja. Eu creio nisso pela fé na palavra, que a palavra diz que Ele é o Senhor da igreja. Isso significa, meus irmãos, que Ele é soberano sobre a vida da igreja. Ele que decide o surgimento de uma igreja. Ele que decide o encerramento de uma igreja. Ele que controla tudo na igreja. Ele que permite a paz em uma igreja. Ele que permite tribulações, confusões na igreja. Ele que controla tudo. Ele que faz a igreja crescer. Ele que sustenta a igreja. Ele é soberano. Agora, nós precisamos entender, meus irmãos, como implicação imediata da soberania de Deus, temos as seguintes implicações disso. Já que nós somos súditos, somos escravos, nós temos que nos submeter às decisões dele e à lei dele. Nós nos submetemos às decisões dele porque se nós dizemos que nós somos escravos de Deus, se você chama Jesus de Senhor, então por que você reclama das circunstâncias? Por que você reclama das tribulações que você passa? Foi Ele que quis assim. A tribulação que você está passando foi porque Deus decidiu que ia ser assim. Então, por que você está reclamando? Você não está aceitando as decisões de Deus. Aceite a decisão de Deus. Embora você pode clamar para que Deus mude a sua realidade, a sua situação. Mas enquanto Ele não mudar, aceite. Paulo orou, Deus me tira dessa situação. Ele orou 3 vezes, com intensidade. Senhor, me livra desse espinho na carne. Mas Deus disse, não, Paulo, a minha graça te basta. Então, Paulo aceitou um não de Deus, mas tem crente que não aceita um não de Deus. Fora a geração dos crentes que decretam. São os crentes que querem ser a 4ª pessoa da Trindade. Porque até onde se sabe, biblicamente, só Deus decreta. Mas tem uns crentes por aí que decretam. E continua na lama, na luta, na pindaíba, e se tivesse poder de decretar, ele não estaria mais na tribulação. Até por um viés lógico, a partir de uma premissa e uma análise até mesmo infantil, você já depreende que esse tipo de análise é infundada. Então, aceite os decretos de Deus, as decisões de Deus. Provérbios 16, 33. Do Senhor procede toda decisão. Que tipo de situação você está passando, que você está sofrendo? Foi Deus que decidiu. Você não chama Jesus de Senhor, então aceite as decisões dele. Por outro lado, um súdito, um escravo, ele não apenas aceita as decisões do seu Senhor, mas ele obedece à voz de comando do seu Senhor. Se Deus mandou, você terá que obedecer. Você terá que obedecer. Mesmo que Deus faça uma jumenta falar com você. Deus falou com Balaão por diversas vezes. Deus falou. Mas Balaão foi desobediente e rebelde. E Deus fez uma jumenta falar hebraico com ele. Ou você acha que era outra língua? Obviamente era hebraico. Deus fez uma jumenta falar com Balaão. Porque tem crente que é tão obtuso, duro de coração. Deus usa um profeta, ele não quer saber. Deus usa uma pessoa, ele não quer saber. Deus usa a palavra diretamente, ele não quer saber. E às vezes Deus vai usar uma circunstância extraordinária, que por vezes é até mesmo tribulações. Então, obedeça à voz do seu Senhor. Se você diz que Jesus é seu Senhor, para de viver uma vida de mentira, fingindo que é crente publicamente, quando, na verdade, quando ninguém está vendo, você tem um outro tipo de comportamento. Nós precisamos entender que a soberania de Jesus é a sustentação da igreja. O que depreende disso, na verdade, é uma vida de santificação da igreja. Por isso que a igreja vai avançar em santidade, em santificação, por causa do senhorio de Jesus Cristo. A primeira sustentação da igreja é a graça de Cristo. A segunda sustentação da igreja é a soberania de Cristo. E, por último, a sustentação da igreja é a convicção em Cristo Jesus. A igreja subsiste e vai avançar por causa da convicção que a igreja tem acerca de Cristo Jesus e das doutrinas cristãs. Por isso que Paulo encerra com uma palavra que remete à convicção.
Versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. O que significa amém? Assim seja. Às vezes, por força do hábito, de tanto ouvir os evangélicos usarem o amém de maneira incorreta, às vezes até mesmo nós usamos sem querer de maneira incorreta. O amém não é para ser usado como pergunta. Amém? Não. Mas às vezes de tanto ouvir a gente cai comete esse deslize e pergunta. Ainda mais quando você tem a carência de confirmação. Se você é um crente que carece, é muito carente, crente carente de confirmação, aí você fica perguntando, amém, amém, amém. Não precisa de confirmação do homem. Essas verdades cristãs não precisam de confirmação nem mesmo da igreja. Isso que eu falei a respeito da graça de Cristo Jesus, de que Jesus é soberano, eu não preciso da confirmação de vocês. Jesus é soberano sobre a igreja, amém? Eu não preciso que vocês confirmem isso. Ele é, eu sou o que sou, disse Jesus. Não precisa que o homem confirme isso. Por isso que Paulo não termina com a pergunta, vocês concordam? Amém? Vocês concordam? Não, ele termina dizendo, amém. Assim seja, ele é soberano sobre a igreja e ele que manda na igreja. Assim seja, isso remete à confissão, isso remete à certeza, à convicção. Na verdade, meus irmãos, essa é uma sustentação da igreja, a convicção cristã. Nós estamos aqui a despeito das nossas limitações, por causa da firme convicção que nós temos de que tudo isso que está aqui é verdade. De onde vem a coragem para você enfrentar movimentos feministas, LGBT, etc., a ponto até mesmo de sofrer processo e ser preso? Se você não tiver plena convicção da vida eterna. Não é à toa que está na liturgia, Hebreus 4, versículo 14, guardemos, pois, firmes a convicção. Você guarda firme essa convicção em Cristo Jesus? Então, guarde firme essa convicção. Amém significa firmeza, convicção. Assim seja. A convicção em Cristo Jesus é a sustentação da igreja, porque a fé, convicção é isso, é o firme fundamento das coisas que não se vê. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Na verdade, é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Você tem que crer que Deus está te ouvindo. Você tem que crer na eterna salvação gratuita em Cristo Jesus. A fé é um salto no escuro? Será que a fé é um salto no escuro? É claro que não. Dane-se as filosofias dos homens que elaboraram essa premissa de que fé é um salto no escuro. Seja anátema essa premissa. Fé não é um salto no escuro. Fé é uma certeza lógica. Fé é uma plena certeza. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é um salto no escuro. Eu sei quem cuida de mim. Então, meus irmãos, é plena convicção de fé. Isso sustenta a igreja. Na verdade, era necessário que Paulo encerrasse a sua epístola aos Gálatas com essas premissas fundamentais, para que isso fique marcado em nossos corações. Tivemos aí uma série de exposições baseadas na carta aos Gálatas, e é isso que sustenta a igreja, é isso que torna uma igreja forte, é quando você prega a Bíblia, em sua simplicidade e fidelidade, a palavra de Deus em sua fidelidade, porque é isso que alimenta a igreja. E quando a igreja está alimentada, quem poderá se levantar contra a igreja de Cristo Jesus? Essa é a sustentação. Se algum dia alguém te inquirir dizendo o que mantém a igreja de pé, você vai dizer a graça de Jesus Cristo, a soberania de Jesus Cristo e a convicção em Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Damos, Senhor, toda a honra e todo o mérito e toda a glória somente a Ti, porque Tu és o único digno de todo louvor e adoração, Senhor. Nós somos tão fracos, tão limitados, tanto em nossa prática, quanto mesmo em nossa alma. Derrama sobre esta igreja uma profunda convicção do Teu amor por nós. Derrama sobre esta igreja, Pai, uma profunda convicção da graça e da soberania de Cristo Jesus. E que esta mensagem não seja apenas informativa, mas transformadora. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.